A maior parte da esquerda, ela perdida em 1001 considerações eleitorais, etc. e tal, né? Nós já assinalamos aqui, inclusive, que a esquerda tem uma fixação no problema eleitoral que é indevida. Eles atuam como se a situação política estivesse na mais completa normalidade e bastasse esperar, né, a vinda das eleições, votar, etc. e tal. Como se nós estivéssemos aqui na situação anterior a 2014, ou seja, anterior ao golpe de Estado. Isso é totalmente absurdo. A situação já não é mais aquela, não é a situação anterior. É uma situação que avança num processo crescente de golpe de Estado. Isso tudo teria que ser levado em consideração. Daí o fato de que a reação geral dos diversos atores políticos tenha sido extraordinariamente fraca, para não dizer capituladora diante do golpe militar. A maior parte, nenhum dos partidos se colocou abertamente no seguinte sentido, de que as Forças Armadas têm que ficar no quartel, de que elas não devem estar na rua, de que Forças Armadas nas ruas é uma ameaça aos direitos de toda a população, é uma ameaça ao que existe de direitos democráticos dentro do regime político, e todo mundo se omitiu em tirar essa conclusão fundamental. E mais ainda, impedir o fim da intervenção militar. A esquerda, PT, PCdoB e tal, o PSOL no Congresso Nacional votaram contra a intervenção, mas foi isso, não denunciaram a intervenção diante da população. Com o que, né, nós podemos dizer que toda essa esquerda e todo esse setor oposicionista recuou bastante diante do golpe de Estado, recuou ainda mais diante do golpe de Estado. Né? Eles já haviam abandonado a palavra de ordem de derrubada do golpe, né? Abandonaram a palavra de ordem de restabelecimento do governo eleito derrubado pelos golpistas, passaram para a palavra de ordem de antecipação das eleições diretas, que era uma palavra de ordem totalmente sem pé nem cabeça, né? Depois passaram para as eleições. Uma coisa, nós vamos falar do problema da questão do Lula, mas nós precisamos diferenciar uma questão aqui, que é a seguinte: uma coisa é o Lula sair em campanha com as caravanas, etc. e tal, porque ele é uma pessoa perseguida. Outra coisa são os outros começarem a fazer cálculos eleitorais como se nada tivesse acontecido. É totalmente distinta uma situação da outra situação, né? O Lula, por exemplo, quando ele faz a campanha, faz as caravanas, fala que ele é candidato, etc. e tal, isso daí não é apenas uma jogada eleitoral, é uma luta contra, né, a perseguição política que ele está sofrendo. Não podemos discutir se é a forma mais correta de lutar, etc. e tal. Mas o fato é que é uma maneira que ele tem, dentro da política dele, de se opor a essa perseguição, de se opor, portanto, ao golpe militar. Já quando, por exemplo, o PCdoB lança Manuela Dávila, é uma jogada puramente eleitoral, totalmente desvinculada da realidade política do país, né? Ignora o que está acontecendo, num certo sentido contribui para a campanha de perseguição do próprio Lula. O PCdoB deveria estar na campanha em defesa do Lula, ao invés de lançar candidato, ainda mais o PCdoB, que nesses anos todos ficou aí pegando carona no trem do PT no governo, né? A hora que o PT está fora do governo, eles decidiram desembarcar, porque eles querem apresentar um grande programa para o país. Então, nós vemos o PSOL a mesma coisa, eleições, papapá, questão Lula, que está sendo perseguido, é uma questão secundária. Então, quer dizer, a esquerda, em todos os momentos-chave, recuou diante do golpe, e agora, com a intervenção militar, recuou ainda mais, inclusive o PT, logicamente. Ninguém denuncia a intervenção militar, ninguém denuncia o perigo, ninguém pede a suspensão
da intervenção militar e deixam os militares ocupar uma posição estratégica fundamental para o desenvolvimento da situação política no país. Se os militares, né, decidirem dar um golpe de Estado militar, quer dizer, se apossar do poder diretamente, eles estão numa posição estrategicamente muito favorável, tendo consolidado a presença deles no Rio de Janeiro quase sem oposição. Se por outro lado, o desenvolvimento da situação levar a que os militares venham a ocupar a situação, o regime político gradativamente por dentro, mantendo uma fachada de regime civil, coisa que já aconteceu várias vezes, em várias situações diferentes na história recente do mundo, também eles se encontram numa posição extremamente favorável. Em todas as variantes, os militares se colocam numa posição chave. Amanhã você tem aí uma revolta numa penitenciária, sei lá, em Salvador, né? Você tem um quebra-quebra na cidade, porque o pessoal está morrendo de fome lá, com tanto desempregado, com o corte do Bolsa Família, etc. e tal. Aí as Forças Armadas vão lá e ocupam a cidade de Salvador. E ocupa a segurança pública do governo da Bahia, derruba o governador da Bahia, que é do PT, sei lá o quê. E assim vai. Tá? O fato é que nós não estamos diante de uma manobra, já não estamos diante de uma manobra lateral. Né? Por exemplo, ocupar a cidade de Natal, como os militares fizeram um pouco antes do Rio de Janeiro. Nós já temos aqui a penetração das Forças Armadas num ponto-chave do país. Se os militares, num dado momento, né, decidirem se retirar do Rio de Janeiro e tudo mais, também é uma vitória, porque eles conseguiram fazer essa ocupação, manter a ocupação, etc. e tal. Tudo vai depender agora, logicamente, de que eles consigam manter a ocupação sob determinada normalidade. Né? Mas esse é o fato que está acontecendo. A esquerda capitula, não vê o perigo. Né? A maior parte da esquerda acha que falar em golpe militar, falar em que o regime vai evoluir para uma ditadura mais ou menos profunda é absurdo. Né? Essa é a campanha deles. E, portanto, não há nenhuma campanha contra a intervenção das Forças Armadas. O que há é muita demagogia.